Olá! Nesse vídeo iremos continuar a falar sobre diagrama de classes. Bom, você deve ter observado nas figuras dos vídeos anteriores os seguintes símbolos ao lado dos nomes dos atributos e das operações dos métodos. Bom, ali nós temos o tracinho menos e o sinal de mais. Bom, esses símbolos se tratam da visibilidade. Bom, a visibilidade no diagrama de classes ela é exposta através de símbolos, onde o símbolo mais significa que o atributo ou o método é público, enquanto que o símbolo menos significa que o atributo ou o método é privado. Enquanto o sustenido, né, o joguinho da velha, é definido que descreve que o atributo ou o método ele é protegido, enquanto que o tio significa que o atributo ou método é de visibilidade de pacote. E por que você tem que saber sobre visibilidade? Bom, a visibilidade, ela é uma relação com o encapsulamento, ela tem uma relação direta com o encapsulamento. Enquanto que o encapsulamento, né, refere-se à visibilidade dos atributos, métodos e classes e ao empacotamento das classes. Portanto, é por meio da visibilidade que nós dizemos se estamos encapsulando ou não os atributos e os métodos, né, as propriedades das nossas classes. É importante lembrar o seguinte: quanto mais a gente encapsula as responsabilidades dentro de uma classe, mas esta classe está coesa, né? Então, uma classe é importante que quando vamos programar, essa classe esteja coesa, ou seja, o código que está ali referente a esta classe, ela seja relacionado à responsabilidade dela. E aqui no caso, na análise orientada a objetos, é representar uma entidade do mundo real. O encapsulamento, segundo Gasparotto, é o fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta, né? Bom, a ideia é o seguinte: quando a gente clica no botão ou aperta o botão do controle remoto para ligar a TV, nós não sabemos o mecanismo que está acontecendo ali dentro para ela ligar. Apenas nós vemos a reação dela frente ao comando, que é então a exibição de imagem. Podemos dizer então que os métodos que ligam a televisão estão encapsulados. Nós temos como acessá-los. Entretanto, como é feito isso, nós não sabemos, né? Não precisamos saber. Bom, e aí o encapsulamento vai influenciar no grau de acoplamento. E então é o relacionamento entre as classes. Referente ao encapsulamento, sim, devemos então ocultar as informações, ou seja, a representação interna da implementação. Somente as informações sobre o que uma classe pode fazer devem estar visíveis externamente e não como ela é. Por isso, muitas vezes você deve ter escutado o professor falar: olha, os atributos, eles devem estar encapsulados. Eles devem ser definidos como private, como privado. Quer dizer, você está escondendo como é que aquele atributo ele está sendo guardado na memória internamente dentro da classe. Por exemplo, se estamos usando um número inteiro, se estamos usando um número real, ou até mesmo um integer ou um big integer. Bom, então vamos lembrar, por conta da programação orientada a objetos, o significado de cada uma das visibilidades. Bom, nós temos o seguinte: considerando uma determinada classe, os atributos e as operações definidas nessa classe são acessíveis, independente de qual visibilidade você indicar, seja private, default, que é o de pacote, o protected, que é o protegido, ou público, public. Então, se o atributo ele é private, né, ou default, ou protected, ou public, todos eles são acessíveis dentro daquela classe. Bom, agora, se uma outra classe quer acessar esses atributos, né, nós temos o seguinte, que se esse atributo ou método for definido como private, essa outra classe não vai conseguir
não vai conseguir ter acesso a este atributo ou a este método. Bom, agora, se forem, né, filhas, que é uma coisa importante a gente considerar, e esse atributo for private, né, as filhas não vão conseguir também acessar esses atributos ou métodos. Para que determinados atributos ou métodos que você deseja sejam acessíveis pelas filhas, mas não por outras classes do nosso código, então nós temos que defini-la como protected. Bom, então protect significa que ele é um pouco mais restrito, essa visibilidade, permitindo com que as classes filhas enxerguem o atributo ou método, acessem esse atributo ou método. Mas outras classes não vão conseguir visualizar esta operação, né, este atributo, este método. Bom, nós temos então a outra, que é o oposto do private, que é a public. Quando um atributo ou método é definido como public, todas as classes podem acessar, seja solicitar a execução de um determinado método, seja alterar ou obter o valor de um atributo. Bom, como nós estamos expondo externamente a classe, quando nós colocamos como público, né? Então, por isso que os outros têm acesso, as outras classes possuem acesso a este atributo, método, né? É importante tomarmos muito cuidado, pois ela poderá ir lá e alterar o estado do objeto. O que é o estado do objeto? São os valores dos atributos daquele objeto. Bom, e pode fazer isso sem passar por alguma validação. Por exemplo, nós colocarmos, né? Vamos criar uma classe pessoa. E essa classe pessoa ela tem um ano de nascimento. Bom, faz sentido atribuir -1 ao ano de nascimento? Não, né? A não ser se a gente fizer uma escala aí, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas não faz muito sentido -1. Bom, nesse sentido, então, nós não podemos deixar ano de nascimento de forma pública, porque alguma outra parte do código pode vir alterar diretamente esse atributo e com isso ocasionar em bugs, em erros dentro da nossa aplicação. Então, por isso que nós geralmente colocamos os modificadores, que são os sets e os gets, e os atributos private ou protected, conforme você deseja que seja fechado para todas as classes ou fechado para as classes, menos para as filhas. Bom, e a última é o default. O default é a visibilidade de pacote. Eu tenho que além da mesma classe, né, a classe poder acessar os seus atributos e os métodos definidos como pacote, as classes que estão no mesmo pacote, lembra que é pacote? Quando a gente coloca lá, né, import java.util, nós estamos trabalhando com um pacote, né? Ou quando declaramos a classe, colocamos package, né? Então nós estamos definindo um pacote. Quando eu trabalho com visibilidade de pacote, todas as classes deste pacote vão conseguir acessar o atributo e o método. Mas quem está fora desse pacote, não. Né? Independente se for filha dessa classe ou não. Tá? Então, temos que pensar, quando formos programar na entrada da classe, analisar qual é a especificação dela, né? Se nós devemos colocar qual tipo de visibilidade. Então, lá no momento que nós formos construir o diagrama de classe, nós vamos especificar também qual é a visibilidade, tentando manter o mais restrito possível, principalmente referente aos atributos, em que nós devemos mantê-los privados, a não ser que a gente deseje que realmente expor ele, aí nós, como programadores, né, como projetistas de software, estamos analisando as consequências. Né? Mas aí a gente analisa e especifica qual a gente deseja de visibilidade. Bom, e lembrando os símbolos, né? O menos significa private. Default é simbolizado por um til. A cerquilha, o joguinho da velha, simboliza o protected, o protegido. Enquanto o símbolo mais representa o public, ou público. Agora vamos a um outro assunto. Analise esse diagrama que está exposto na imagem, em que nós temos proprietário e carro, e existe uma relação entre proprietário e carro.
Vamos considerar que estamos no contexto de revenda de carros, né? Então, todo carro que a gente tem, ele pode ter um proprietário, que seria o carro seminovo ou usado, né? Porque ele já tem um proprietário. Bom, então, estamos trabalhando na venda desses carros. Como é que você poderia modelar a data compra? Bom, algumas sugestões, né? Vamos lá. Data compra poderia ficar no proprietário? Bom, se o proprietário tiver mais de um carro, vai ser difícil a gente representar a data de compra de cada um dos carros. E se nós colocarmos a data da compra no carro? Bom, talvez seria uma solução melhor. Mas e se esse mesmo carro um dia for revendido por nós? Ele vai ter duas datas de compras? Então, existe uma solução melhor para fazer isso, que é quando eu tenho a relação proprietário-carro, eu tenho uma classe que nos informa mais dados sobre essa relação, né? Então, eu tenho o proprietário com o carro e eu tenho a data da compra, que ali então vai me dizer quando que essa relação entre o proprietário e o carro aconteceu. A esta classe nós chamamos de classe associativa. Por quê? É uma classe, então ela possui um nome, ela possui atributos e ela possui métodos. Entretanto, ela se relaciona com uma associação. Bom, e o símbolo que nós utilizamos é esta linha pontilhada entre a classe associativa e a associação em que ela vai, então, aparecer. Então, como é que a gente lê isso daqui, né? A partir que eu tenho uma relação de um proprietário com um carro, eu vou ter, então, uma data da compra, uma instância de data da compra, para poder indicar quando que essa relação aqui aconteceu. Então, classes associativas são classes ligadas a associações. Elas aparecem quando duas ou mais classes estão associadas e é necessário manter a informação sobre a associação existente entre elas.